Olá, pessoal. Meu nome é Kailane. Atualmente sou monitora da disciplina de Matemática Discreta da turma da professora Angelina Grise aqui no SIM. E o objetivo dessa monitoria é revisar os conceitos mais importantes do tópico de conjuntos e fazer alguns exercícios de fixação. Vamos lá. Nessa matéria é muito importante termos tanto a noção intuitiva das coisas quanto a descrição formal. Ter a descrição formal bem clara na cabeça vai facilitar muito na hora de pensar numa prova, para um problema, para um teorema ou proposição. A primeira coisa que vamos relembrar é o que é um conjunto. Um conjunto é uma coleção não ordenada de objetos, ou seja, a ordem e a quantidade de vezes que um elemento se repete aqui não é relevante. Dizemos que dois conjuntos são iguais se os dois possuem exatamente os mesmos elementos. E aqui já entra a primeira definição formal da aula, que temos que aprender a ler da seguinte forma. Para todo x, se x pertence a A, isso implica que x pertence a B. E, se x pertence a B, isso implica que x pertence a A. Certo? Depois disso, podemos falar da definição de subconjuntos. Aqui, sejam A e B dois conjuntos e todos os elementos de A também estão em B, A é um subconjunto de B. E escrevemos da seguinte forma. Para todo x, se x pertence a A, x também pertence a B. Por essa definição, inferimos que todo conjunto é subconjunto dele próprio. E também definimos que quando A é um subconjunto de B, mas é diferente de B, chamamos ele de subconjunto próprio de B. Isso quer dizer que A está contido em B, mas existem elementos de B que não estão em A. O terceiro conceito que vamos falar é o de cardinalidade. A cardinalidade de um conjunto nada mais é que o número de elementos que tem nele. Usamos essas barrinhas para falar desse número. E claro, se não podemos encontrar um número que seja capaz de representar o tamanho desse conjunto, ele é um conjunto infinito. Bom, o conjunto das partes, ou conjunto potência de um conjunto, é uma coleção de todos os subconjuntos dele. Ou seja, de todas as partes nas quais poderíamos dividir esse conjunto se a gente quisesse. É muito importante perceber que o conjunto das partes conterá, pelo menos, o conjunto vazio e o conjunto original, e que o tamanho desse novo conjunto será 2 elevado ao número de elementos do original. Por exemplo, esse conjunto A contém os elementos 1 e 2, de forma que um conjunto que contém apenas o número 1 é um subconjunto de A, assim como um conjunto do número 2, o próprio A e o conjunto vazio. Note que se A tem 2 elementos, então P de A, o conjunto das partes de A, terá 2 elevado a 2 elementos, ou seja, 4. Produto cartesiano. Muito cuidado para não confundir com o conjunto das partes. A diferença crucial aqui é que o produto cartesiano se aplica entre dois conjuntos, diferente do anterior. E o resultado desse produto é um conjunto com todos os pares ordenados, ou tuplas ou listas ordenadas, formados por elementos de A e de B. Definimos o conjunto como um conjunto com os pares AB, tal que A pertence a Azão e B pertence a Bzão. A ordem dos pares ordenados. Então, a tupla BA é diferente da tupla AB. A cardinalidade de um produto cartesiano é o produto dos cardinais dos conjuntos originais. E como a ordem importa, A cartesiano B é quase sempre diferente de B cartesiano A, exceto se A for igual a B ou se um deles for o conjunto vazio. A enumerabilidade de conjuntos talvez seja um dos mais abstratos conceitos até agora. Então, é bem importante pegar bem a definição. Dizemos que o conjunto é contável ou enumerável quando ele é finito ou possui a mesma cardinalidade dos números naturais. Como não temos um número n, um inteiro, capaz de representar o tamanho dos números naturais, temos que provar uma relação de bijeção, ou seja, uma relação de 1 para 1, entre A e o conjunto, entre o conjunto arbitrário A e o conjunto dos números naturais. Aqui, algumas identidades entre conjuntos. Assim como a álgebra booleana, vamos aprender a simplificar expressões com conjuntos através dessas regrinhas. E aqui eu só chamaria atenção para a propriedade distributiva e as leis de De Morgan, que aconselho sempre escrever se forem utilizadas durante alguma operação. Agora, com os conceitos todos revisados, podemos partir para alguns exercícios. Exercício número 1. Seja A um conjunto e B um subconjunto próprio de A,
É possível que A e B possuam a mesma cardinalidade? A ideia aqui é a seguinte: se B é um subconjunto próprio de A, então B pertence a A, e A é diferente de B. B está contido em A. Existem elementos de A que não estão em B. Portanto, a cardinalidade de A será maior que a cardinalidade de B. Agora vamos para a prova formal. Sejam A e B dois conjuntos e B está contido em A, então A é diferente de B. Seja X pertencente a B, então X pertence a A, pois, aqui que entram as definições formais, para todo X, se X pertence a B, isso implica que X pertence a A. Vamos supor que Y pertence a A, mas como A é diferente de B, nem todo Y vai pertencer a B também. Então temos que X e Y pertencem a A, mas apenas X pertence a B. Portanto, A possui uma cardinalidade maior que a cardinalidade de B. Está assim provado. Exercício número 2. Julgue verdadeiro ou falso. O conjunto AB está contido no resultado do produto cartesiano do conjunto unitário A e do conjunto unitário B. A chave aqui é notar que o resultado desse produto será um conjunto de tuplas ou pares ordenados. Então, a afirmativa é falsa, porque nem Azinho nem Bzinho pertencem ao conjunto do produto, e sim o par ordenado AB. Exercício número 3. Seja A um conjunto com os elementos 4, 6, 8 e 9, e P de A o conjunto das partes de A, suponha que B é um conjunto de forma que a cardinalidade de B é igual a 5. Letra A. Encontre a cardinalidade do conjunto das partes de A cartesiano B. Bom, sabemos que a cardinalidade de um produto cartesiano é o produto dos cardinais. E também sabemos que o tamanho de um conjunto das partes é sempre 2 elevado ao número de elementos do original. Sendo assim, o tamanho de P de A vai ser 2 elevado a 4, que é 16. Então, temos que o resultado dessa conta vai ser 16 vezes 5, que é 80. Letra B. Qual o menor e maior valor para a cardinalidade de A unido a B? Bom, sendo a cardinalidade de A unido a B a cardinalidade de A mais a de B menos a interseção entre eles, o menor tamanho dessa união vai ser quando a interseção entre eles for máxima, ou seja, 4 dos 5 elementos de B também pertencerem a A. Então, temos que o menor tamanho para essa cardinalidade vai ser 5. Da mesma forma, o maior tamanho da união será quando a interseção for nula, ou seja, 4 mais 5. Exercício número 4. Sejam A, B e C conjuntos, mostre através das identidades de conjuntos que A menos B interseção C interseção A é equivalente a A menos B unido a A menos C. Bom, sabemos que A menos B é equivalente a A unido ao complemento de B. Então, tomando tudo isso aqui que está dentro do parênteses como nosso B, podemos reescrever o lado esquerdo como A inter B inter C inter A complemento. O objetivo aqui é desenvolvermos o lado esquerdo até chegarmos no lado direito, simplificando com as identidades e provar a equivalência. O primeiro passo, depois de reescrevermos o lado esquerdo com a propriedade anterior, é aplicar De Morgan, mudando a interseção por união e trocando cada elemento pelo seu complemento no passo 2. Abaixo, aplicando distributiva, que eu faço um adendo para não aplicar distributiva com operadores iguais. Nesse caso, aplicamos essa propriedade porque interseção é diferente de união, então podemos aplicar distributiva porque são operadores diferentes. Depois disso, podemos simplificar esse A interseção complemento de A, porque sabemos que A não tem nada em comum com o seu próprio complemento, então isso dá conjunto vazio. E voltando para a mesma propriedade que usamos anteriormente, podemos simplificar o passo 4 e chegar ao passo 5 e assim provar a equivalência. Chegamos ao final, espero que todo mundo tenha entendido os conceitos e os exercícios. Caso contrário, podem me contatar por e-mail ou quem é da monitoria
falar diretamente comigo de alguma maneira, deixa um comentário que eu vou estar respondendo assim que for possível, se eu puder ajudar. A bibliografia de absolutamente tudo que eu sei sobre matemática discreta está no livro do Rosen, então pode ser uma fonte importante para quem tiver dúvida e quiser se aprofundar. É isso, até a próxima.